Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças, se dirigem aos colegas dizendo: Tocamos flauta para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: Ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem que come e bebe, e vós dizeis: Ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, neste dia 20 de setembro, a Igreja celebra a memória dos mártires Santo André, Paulo e seus companheiros. Estes que foram martirizados na Coreia no século XVII, aonde, evangelizando aquele povo, ali encontraram força em Cristo, ao ponto de derramar o sangue por ele, para pregar o Evangelho no início da Igreja na Coreia. Ao celebrar a sua memória, renovemos nós também a fidelidade e a fortaleza para seguir firme, buscando sempre mais a verdade que salva e liberta. O Evangelho que acabamos de ouvir nos recorda algumas palavras que nosso Senhor dirige ao povo em geral, fazendo uma alusão a uma brincadeira, digamos assim, comum do seu tempo, e com isso um ensinamento bastante profundo. Esse Evangelho, que também está relatado no Evangelho de Mateus, e aqui acabamos de ler Lucas, recorda, como dizia, aquela alusão às cantigas populares, ou tipo um jogo de crianças, ou coisa do tipo, aonde nosso Senhor faz assim uma comparação. Neste Evangelho, nosso Senhor faz a alusão a uma espécie de brincadeira das crianças, aonde tocavam flautas e se convidava música, ou quando se fazia uma lamentação, ali então deveria ter o choro. E no fundo nosso Senhor está querendo dizer que aquilo que foi João e aquilo que ele é, um não separa o outro, pelo contrário, um leva ao outro. E talvez isso porque estavam propagando de modo maledicente, estavam fazendo fofoca de Jesus, né? A bem da verdade é isso que o Evangelho diz, aonde comentavam, né? E já comentavam anteriormente de João, quando este caminhou entre os seus, porque não comia pão e não bebia vinho, a sua fama era de quem estava com o demônio. E aí vem Jesus, que come pão, que bebe vinho, e este leva a fama de comilão e beberrão. E por fim, nosso Senhor então faz um destaque à sabedoria. Ora, o jejum que João pregava e mesmo fazia, aqui interpretado como obra do demônio, que aparentemente Jesus não fazia com a mesma restrição, no fundo, está apenas para dizer que, infelizmente, desde aquele tempo e até hoje, em inúmeras ocasiões se levantam acusações e calúnias contra nosso Senhor, contra a sua igreja, contra os cristãos. E a malícia dos homens, que em todos os tempos continua a disseminar a falsa notícia, nos faz recordar que infelizmente esta pode destruir tantas vezes o bom ambiente do trabalho, da família, a boa fama de todos. É fato, as obras de Jesus e de João Batista atestam que um e o outro, respectivamente,
levaram ao bom termo que a sabedoria divina tinha sim determinado para a salvação dos homens, o que é visível na pessoa de Jesus, porém alguns não reconhecem e assim querem impedir os planos de Deus. Ora, essa sabedoria, vale lembrar, a sabedoria divina é o próprio Cristo. E entre os judeus, infelizmente, houve quem desse descrédito ao Filho de Deus que viveu nesta terra. Aquele que quer realmente viver a Cristo, quer imitar Cristo, deve buscar na sabedoria de todas as coisas tirar sempre excelente proveito. A palavra vai recordar que a nossa luz deve brilhar diante dos homens e que as boas obras levem a glorificar a Deus. Hoje pedimos ao Senhor que de modo muito sábio vivamos e que tenhamos a virtude da sobriedade, claro, mas mais do que tudo, venhamos a ser sinal da presença de Deus no meio do mundo, vivendo aquilo que é possível da vida desta terra, mas sempre com o olhar apontado para o céu. Que Deus te abençoe, um excelente dia na presença de Deus.